Aí eu vou ressaltar algo que eu já tenho falado: é estar numa escola bíblica, estar numa faculdade teológica, ter diplomação, isso às vezes não quer dizer muita coisa, tá bom? Porque tem muitas escolas aí mal intencionadas e tantas teologias que nós temos visto aí, tão modernas, liberais, progressistas, que só Deus na sua vida. Mas vamos lá. Algo que me chama a atenção em todo esse processo de que eu tenho que ter zelo, cuidado. É algo muito importante também que devemos destacar nesse quesito interpretação bíblica, além de reconhecê-la como autoridade, como a palavra de Deus, como a essência daquilo que é sobrenatural, revelado através de letras. Através de letras, e eu tenho que sugar a vontade, a verdade, a essência, os preceitos de Deus. Preciso tê-la como autoridade na minha vida. O que estuda a hermenêutica e aquele que tem autoridade para ensinar a doutrina precisa saber e ter as Sagradas Escrituras como autoridade divina. Não é simplesmente vamos falar assim, uma informação que eu estou tendo de uma forma secular, humana. Não, eu tenho aqui em minhas mãos a autoridade divina. Então eu preciso me santificar. Eu preciso viver uma vida de oração, eu preciso viver uma vida de devoção, de afastamento do que é o secular, para poder mergulhar em santidade, em bênção, na vontade do próprio Deus. Não é de qualquer maneira. Não se pode se tornar um pregador profissional, né, que simplesmente conhece a letra e sai pregando e sai ensinando, mas é necessário estar tudo isso ligado a uma vida de devoção, de temor. Não esqueça que o temor é o princípio da sabedoria. Muito bem, Paulo em 2 Timóteo fala algo muito lindo e precioso. Paulo dá muitos conselhos maravilhosos para o seu filho na fé, Timóteo. Aqui em 2 Timóteo 2, anote aí, 2 Timóteo 2, 1 em diante, Paulo está destacando algo preciosíssimo, onde ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e do que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Olha só, fortifica naquilo que você ouviu da minha parte, aquilo que eu te ensinei. Olha a liberdade que Paulo está tendo. E também através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, homens idôneos, para instruir outros. Naquele tempo, nem todos sabiam ler e escrever naquela realidade, naquele então. Então, muita gente não sabia o que era ter, em primeiro lugar, escrito sagrado na sua mão. Isso era muito difícil, não é como hoje em dia temos aí o compêndio de livros preciosos, que você tem até, na modernidade, tem até em tablet, em notebook, no celular, mas naquele tempo não. Ter um rolo, um papiro, ter um pergaminho, enfim, era algo muito difícil. Fora isso, muita gente estava desprovista dessa virtude de saber ler, saber escrever. Então, as pessoas ouviam, as pessoas se achegavam para ouvir. E Paulo destaca: aquilo que você ouviu, aquilo que de fato eu te ensinei, transmite-o a homens idôneos, homens que serão fiéis. Olha o zelo de Paulo de olhar e perceber de como haveria talvez dificuldades para transmitir o que era a doutrina, transmitir a essência da palavra, e podiam surgir tantos problemas em relação a esse quesito de passar fielmente a palavra, porque era falada, as pessoas ouviam e passavam para os outros. Então, ele exigia que precisava-se de homens idôneos, pessoas fiéis, pessoas que tenham uma estrutura espiritual segundo a vontade de Deus para poder ensinar. Não era qualquer pessoa. Ele até faz uma alegoria que diz assim: participa dos sofrimentos como um bom soldado. Três personagens ele coloca: um soldado, um atleta e um lavrador. Vou colocar aqui: soldado, atleta e lavrador. Que isso serve para quem quer ensinar ou quer viver a essência do que é ter o evangelho genuíno
ensinar esse evangelho, empreender a glória de pregar esse evangelho, essa sã doutrina, como um bom interpretador, um bom hermeneuta assim das Sagradas Escrituras. E Paulo diz, porque nenhum soldado, diz aqui no versículo 5, nenhum soldado que está em serviço se envolve em negócio dessa vida, mas ele está com o objetivo de satisfazer esse regimento aqui, ou arregimentou, ou seja, ele vai ter que ter disciplina, vai ter que ter ordem, vai ter que ter... Você viu o soldado como ele trabalha, como ele anda, como ele marcha? As músicas marciais para um soldado marchar são disciplinares, são objetivas, são marciais para que, de fato, esse soldado não perca o ritmo. Então, um soldado precisa de disciplina. Disciplina. Olha só. O atleta, ele diz que ele não é coroado, se ele não corre segundo as normas, ele precisa de foco até chegar à meta. Um atleta tem que chegar até a meta correndo legitimamente, não desistindo. Então isso é foco. A pessoa precisa ter foco. E o lavrador diz que pacientemente o lavrador, no versículo 6, trabalha e depois ele vai comer os frutos. Olha só, até de plantar até saborear um fruto, o lavrador vai precisar de tempo. Então isso é paciência, dedicação. Vou colocar dedicação, também paciência. Então, disciplina. 3 coisas importantes para alguém que vai abraçar a sã doutrina: ser alguém como um intérprete idôneo, né? Viver a hermenêutica como ela deve ser vivida corretamente, interpretar textos de uma forma correta, segundo o propósito da palavra em si, da própria palavra em si. Ele vai ter que ter disciplina. Vai ter que ter disciplina de tempo, vai ter que ter disciplina de horários para ler, para meditar, vai ter que ter disciplina para não fugir nas suas emoções, as tendências humanas, para não se desvirtuar com fábulas, disciplina para se conservar santo, disciplina para aprender a dizer não. Toda pessoa que vive disciplina tem que falar muito não. Por quê? Porque ele precisa se manter no eixo. Agora, um atleta tem que chegar na meta, tem que chegar no objetivo, tem que ter foco. Quantas coisas podem nos atrair, tanta gente distraída com televisão, com Netflix, com tanta coisa que é oferecida, redes sociais, perde tempo, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Eu me lembro quando logo comecei a buscar ao Senhor, com 15 anos me converti, eu já li a Bíblia, mas comecei a esquadrinhar, a buscar a palavra de Deus. Eu morava aqui no litoral e todos os jovens iam para a praia jogar bola, e quando eu sentia aquele peso que eu tinha que ficar aqui, trancado no quarto, estava lendo, esquadrinhando, preparando o sermão, e todo mundo, e aí, você vai, Natanael? Eu falava, não vou, porque eu estou lendo a Bíblia, estou buscando. Então eu tinha que abrir mão, às vezes, logicamente, tinha vezes que eu ia jogar e, logicamente, vivia como um jovem normal. Porém, havia momentos que Deus me falava, fica aqui, eu tenho um mistério para você. Tenha disciplina e tenha foco, tenha objetivo. Saiba onde você quer chegar. E lamentavelmente muitos desses jovens que viviam bagunçando, hoje não estão mais servindo ao Senhor. Eu estou aqui ensinando a palavra do Senhor, você está aí assentado, ouvindo, porque desde a minha tenra idade, buscando e dedicando-me com foco ao ponto tempo, o lavrador, passo a passo, com paciência até ter frutos. Então, é assim que você vai olhar a palavra. Ninguém se torna um exímio intérprete, como também um exímio pregador, de uma hora para outra. Não, isso vai demorar tempo. Eu vou lhe falar, ainda não sou esse exímio, ainda estou buscando, me acho tão falho, tão falto no quesito de como a palavra quer que eu dê atenção para ela, e ainda não dê atenção como deveria. Meu Deus, há muito mais a conhecer. Então, temos que avançar nesse propósito. Então, Paulo destacava sempre isso a Timóteo, dizendo, é hora de você ter a convicção naquilo que você está pregando, Timóteo. Tenha convicção e tenha certeza que esse evangelho que você está pregando, essa sã doutrina, vai ter um tempo que muita gente vai desprezar. Avance um pouquinho para 2 Timóteo 4, olha o que diz, no capítulo 4 já diz, conjuro-te perante Deus, 2 Timóteo 4, olha, aqui é o 2:1, vou colocar a 4:1 em diante. Também diz 2 Timóteo. Diz, conjuro-te perante Deus e
Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, qualquer tempo, manda bala. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O Timóteo, esse jovem pastor, já tinha aprendido com um mestre chamado Shaul. Ele estava aí aprendendo com esse pastor, esse apóstolo santo, e agora ele tinha incumbência de transmitir aquilo que tinha aprendido. Lógico que Timóteo era um menino letrado e sabia o que estava falando agora. Paulo lhe dá autoridade para que corrigisse, para que exortasse, repreendesse. É o que muitos não querem hoje em dia, não querem mais repreensão, estão pregando o evangelho da ultra graça. Eu falo muito da graça, você sabe disso, mas estão falando de uma ultra graça, uma graça abusiva, desculpe, uma graça sem vergonha, que não tem escrúpulos, que não quer falar mais de pecado, não quer falar mais de correção. Não, queridos, quando falamos em graça, falamos de inferno também. É necessário isso, e Paulo fala, ensine essa doutrina, viva essa doutrina, interprete bem, entenda bem. Você entendeu agora? Transmita isso. Aí no 3:4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Muito bem. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias concupiscências. O que é uma concupiscência? Um desejo muito ardente de qualquer coisa. Existe concupiscência sexual, existe concupiscência humana, intelectual, existe concupiscência, desejo, paixões fúteis, que eu desejo algo, quando eu desejo algo intensamente, de uma forma até desordeira. Então, há pessoas assim que têm desejos desordeiros, achismos, paixões desordeiras, e levam todo esse contexto às Sagradas Escrituras e processam isso e começam a destilar venenos. Tem muitos aí que estão dirigindo igrejas, estão inventando coisas que eu digo, meu Jesus, o sangue de Cristo tem poder. Tome cuidado com esses falsos ensinos. E diz que se tornam mestres, tendo comichão nos ouvidos, e vão recusar essa doutrina santa. Então, sai disso, diz Paulo para Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio, no 5, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre cabalmente esse ministério que Deus te deu. Então, olha só os exemplos que nós estamos tendo para um interpretador, alguém que entenda o que é hermenêutica e alguém que tem essa habilidade agora em Cristo, porque você não é nada, nós não somos nada, para ensinar a verdadeira doutrina. Analise sempre, veja bem, observe bem. Eu gosto dos irmãos de Bereia, lembra em Atos 17, quando Paulo passa ali por Macedônia e ele é expulso de Tessalônica, muitos o rejeitam, mas quando chega em Bereia, o que acontece? Diz que eram nobres por quê? Porque aceitaram a palavra e conferiam tudo o que Paulo falava. Procure Atos capítulo 17, 11, vamos lá, Atos 17, 11 em diante, você vai ver o que Paulo está falando. Vamos ler, que a Bíblia é a palavra do Senhor. Atos 17, 11 diz claramente, olha o que diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Paulo andou se decepcionando em Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Olha só, quando a pessoa recebe a palavra, é isso que você vai encontrar quando você viva a doutrina, você se santifique pela doutrina, entenda as Escrituras, interprete hermeneuticamente de uma forma correta, com pureza. As pessoas vão receber a palavra, vão receber esse maná celestial que é a palavra do Senhor. E diz que receberam com avidez, examinando as Escrituras. Aí que está, esse é o esquadrinha, examinando as Escrituras todos os dias. Tudo que Paulo ensinava, iam lá nas Escrituras para confirmar. E diz, para ver as coisas se eram de fato assim. Isso que falta na igreja. Estamos cheios de gente pregando achismo, e muita gente leiga que nunca leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pelo menos, e escuta histórias
escuta fábulas, as processa, vai adaptando isso, as vai processando na sua alma, as recebe, começa a se intoxicar e depois começa a ensinar isso para outros. Então, amados de Deus, é hora de voltarmos a essa hermenêutica e a sã doutrina, fazendo uma parceria santa, gloriosa no meio, a exegese também. Uma hora vamos falar novamente sobre exegese. Procura aí nos estudos, quem estuda comigo, quem está fazendo o curso na Universidade do Reino, sabe de quanto temos dedicado e temos entrado em mistérios tão preciosos. Aqui somente estamos dando uma pincelada, mas te convido a estudar com a gente, porque é necessário hoje em dia buscar e comprovar e confirmar nas Escrituras se de fato tudo isso procede ou não, se de fato isso está conforme o que está sendo passado segundo a sã doutrina, segundo a santa palavra do Senhor, tá bom? Analise sempre o texto, veja bem o que está escrito, faça a correlação. Eu sempre faço essa dinâmica de observação, interpretação, correlação e aplicação. Lembra disso? Quem é aluno sabe disso. Primeiro é observação, observe bem. Observação. Você vai ter que observar bem. 2, além de observar, você vai ter que olhar bem, saber bem o que está sendo dito textualmente, literalmente. Há coisas que são literais, vou colocar aqui, literal. Tem coisas que são alegórica, alegoria, sem acento, alegoria. E também temos o profético, aquilo que é simbólico. Três coisas, literal, alegórico e simbólico. Sempre dou o exemplo da pedra. Quem já ouviu esse exemplo sabe que pode existir literalmente o exemplo de uma pedra. Foi removida a pedra do túmulo. Essa pedra era literalmente uma pedra que é removida. Alegoria, uma pedra, a alegoria já não é literal, é algo que está simbolizado, ou uma linguagem figurativa, uma linguagem figurativa. Um coração de pedra é uma metáfora, uma alegoria. Temos muitas alegorias, metáforas, hipérboles, metonímias, sinédo, que você vai ter vários exemplos, e é bom você conhecer tudo isso, essa riqueza gramaticalmente, para que a gente entenda a poesia e a profundeza das escrituras. Algo simbólico, uma pedra rolou e derrubou a estátua de Nabucodonosor. Pronto, que simboliza essa pedra? Então, há coisas que são simbólicas, há coisas que não vão ser literal. Quando Jesus fala assim, se teu olho é motivo de pecar, se tua mão é motivo de pecar, arranca o olho, corta a mão, corta o pé. Já pensou o que seria dos irmãos de nós, o que seria de nós os cristãos, se fosse literal essa passagem? Arranca o pé, arranca a mão, arranca a orelha, arranca o nariz. Meu Jesus, seríamos um toquinho sem nada para viver. Porque se fosse para arrancar tudo, toda vez que pecamos, meu irmão, estamos fritos. Então, não podemos interpretar tudo literalmente. Então, você observa o texto, analisa. Essa é a observância que havia nos irmãos de Bereia. Estavam observando e comprovando nas escrituras. Lógico, sabiam as escrituras, sabiam ler, entendiam de letras e confirmavam se algo era assim como Paulo estava ensinando, ou se algo estava sendo ensinado fora desse contexto sagrado. Logicamente, Paulo ensinava a sã doutrina e o receberam muito bem. Lucas escreve isso em Atos. Observação, depois vem a interpretação. Quando eu falo de interpretação, aí depois que observei, olhei, aí vou interpretar se é alegórico, simbólico, se é literal. Interpretei, entendi, captei. Pronto, está aqui, entendi. Ao que se refere, eu conheço geografia, eu conheço um pouquinho de história, eu conheço gramática, sei o que significa tal palavra, juntei, pronto, começo a interpretar, certo? Muito bem, já tenho a interpretação, só que 3, vou fazer correlação. O que significa correlação? É quando eu já tenho a interpretação, digo, entendi o que está sendo feito, muito bem, entendi o propósito da palavra na minha vida, interpretei, não da maneira que eu acho, eu entendo, é como a palavra deve ser interpretada corretamente e no seu propósito. Correlação, porque vai ter uma informação, então eu tenho que comparar isso a outras passagens.
Quando fala, por exemplo, da morte de Jesus, eu tenho que ter correlação. Uma passagem, principalmente nos evangelhos sinóticos, tenho que fazer correlação. Onde está escrito isso? Quem fala mais sobre esse assunto? Quando se trata de doutrina, muito bem, doutrina, em ensinos básicos, tem que compará-los a outras passagens, fazer uma correlação, e onde você vai juntar o quebra-cabeça de todas essas partes, e você chega a uma dedução que seria a 3, 4, aplicação. O que é aplicação? É quando você, logicamente, aplica, diz, isso serve para isto. É quando você processa o ensinamento correto, não somente a sua vida, mas você tem a habilidade de aplicar de uma forma correta tudo aquilo que está sendo informado, quando você vai colocar em prática isso, quando você vai transmitir, quando você vai ter clareza daquilo que é transmitido através do texto sagrado. Então, pelo menos tem que ter esses 4 itens para poder ser um bom soldado, disciplinado, atleta, com foco lavrador, dedicando-me, trabalhando, observando, interpretando, tendo paciência para ir procurar outras passagens, ao ponto de aplicar e chegar a um ponto, um ápice, vamos falar assim, onde eu digo, pronto, cheguei a uma verdade santa, e essa verdade surtirá efeito na minha vida em nome do Senhor Jesus. Isso é precioso, gente. Você precisa entender isso, porque é necessário olhar, observar o texto, literalmente observá-lo como ele está escrito gramaticalmente, para podermos avançar. Não podemos ser crentes às cegas, precisamos ter essa virtude que vai iluminando o nosso ser, a palavra vai sendo processada em nosso coração, em nossa alma. Olha o que diz 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Você vai atendê-la, você vai prestar atenção nela, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sua vida é treva, minha vida é trevas, éramos trevas, mas veio a luz da palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificaria o meu caminho? Guardando conforme a tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, as trevas saem, eu entendo isso, como uma candeia que vai clareando até que nasça a estrela da manhã em nosso coração. Meu Deus, que coisa preciosa. Isso está em 2 Pedro 1,19. Deixa eu anotar se está no lugar certo isso. 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Vou anotar aqui. 2 Pedro 1,19. Temos que deixar que essa lâmpada vá nascendo, crescendo, brilhando, e assim atentando para essa palavra profética e santa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom. Há vários textos que você vai encontrar. Estou falando agora de gramática, estou falando agora de português. Há diferentes textos. Isso acontece dentro das Sagradas Escrituras. Você vai ver nas Sagradas Escrituras diferentes tipos de textos. Segundo a gramática, segundo o português, há textos dissertativos, descritivos, narrativos, injustivos, enfim. Tem muitos textos que você vai ter que saber quais são, para poder ter uma base para você começar a interpretar e entender. Tá bom? Há coisas que são narrativas, mas nunca serão doutrina. Entenda isso. Vou anotar isso aqui. Primeiro é dissertativo. Cabe aqui, dissertativo. 2, 3, 4. Quando eu falo de dissertativo, eu estou falando algo que é ensinado. Normalmente, quando nós vemos doutrina, vemos textos dissertativos. Quando alguém argumenta, explica, quando alguém tem uma teoria. Paulo tinha muito isso. Você pode ver Pedro, você vai encontrar João, você vai encontrar Judas, você vai encontrar o escritor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, mas não posso
afirmar isso, mas eu creio pessoalmente que é Paulo. Mas esses homens que ensinam, por exemplo, Salomão, quando escreve Provérbios, como ele argumenta, como ele faz isso, faz aquilo, faz o outro, isso é precioso. Por quê? Porque nesses textos dissertativos nós vamos encontrar argumentos, um porquê fazê-lo. Você vai encontrar a riqueza da palavra de Deus. Sempre essa doutrina vai ter o lado dissertativo, onde nós vamos ter o porquê, entender isso, processar os preceitos de Deus e vivenciá-los, aplicá-los à nossa vida. Isso é maravilhoso. Aí tem também a passagem descritiva. O que é uma passagem descritiva? É quando algo é descrito. Descritivo. Esses são textos, vamos anotar aqui, ó. Textos aqui, ó. Vou colocar aqui. Esses textos podem ser dissertativo, descritivo. Quando você fala em descritivo, você vai encontrar passagem onde algo é descrito. Lembra quando João viu a cidade santa? E ele vê e começa a descrever. As ruas são de ouro, viu uma praça. Você vai ver quando há descrição, quando você vê, por exemplo, na Torá, ali no Êxodo, e farás de tal forma o tabernáculo, pele de texugo, e arca de aliança de ouro, madeira, e ornamentos e tal. Descrição. Há muitas coisas que são descritivas que você deve observar, porque há muita simbologia na palavra, nas descrições. Nem tudo é literal. Algumas coisas eram logicamente literal, mas há coisas que são simbólicas, há muitas visões, sonhos. Você vai ver em Ezequiel muitas visões preciosas, muitas coisas profundas, gloriosas. Daniel, você vai ver muitas coisas que são descritivas, onde há descrições passo a passo de coisas, de lugares, de essências, de coisas sobrenaturais que vão nos firmar na fé, mas vamos ter que saber interpretá-las, tá bom? Então, você vai encontrar muitas passagens descritivas. Narrativo, o que é narrativo? Narrativo, o que é narrativo? É quando se narra uma história, por exemplo, uma narrativa. Você vai ver no livro de Reis, uma narrativa. Você vai no livro de Samuel, uma narrativa. A história de Ana, você vê o povo no Êxodo saindo e contando com detalhes, uma narrativa. Uma história, uma parábola, os ensinos de Jesus, quando ele sai, quando ele entra, quando ele vem, quando estava no mar da Galileia, aconteceu isso. Em Atos, Lucas vai narrando a história, aconteceu tal coisa. Narrativa. Tanto no descritivo e narrativo há detalhes e riquezas para podermos ter, principalmente isso já é homilética, a pregação expositiva, a mensagem expositiva. Isso é precioso, o que é descritivo e narrativo, para podermos espiritualizar, né, nesses ensinos, nesses atos, nesses fatos também, ensinos preciosos para a nossa vida espiritual, tá bom? Há coisas que é um ato, um fato, na verdade, um fato que aconteceu que não pode ser às vezes dissertativo, porque no dissertativo você entende o que é a argumentação dessa doutrina, você no dissertativo vai entender alguém dissertando algo, ensinando algo, onde ideias são apresentadas logicamente pela inspiração divina, mas a narrativa de fatos isolados, que não pode ser doutrina. Por exemplo, quando Jesus, uma cura, vou dar um exemplo aqui, quando Jesus pega a saliva, pega a saliva com lodo e passa nos olhos do cego, é um ato isolado, ali está na narrativa, até o fator descritivo está ali, mas isso não pode se tornar doutrina. Já pensou se surgir a doutrina da saliva com lodo? Haja lodo e haja cuspe e haja saliva para poder curar tanta gente. Então, há coisas isoladas que não podem ser doutrina. Só que eu tenho que entender o propósito dessa descrição e o mistério que há nisso aí. Você deve procurar isso à luz da palavra de Deus, nessa correlação com as Escrituras, e para que não se levante uma heresia, para que se não levante um dogma que não procede, que não seja o propósito de Deus através das Sagradas Escrituras. E por último, 4, o injuntivo. Injuntivo. O que é o injuntivo? Um texto injuntivo é quando
se descreve passo a passo. Não faça ou faça. Certo? Quando você normalmente dá uma receita, pegue 2 ovos, pegue farinha de trigo, não faça isso, faça isso. Normalmente quando se dá ordens, faça ou não faça, você está usando um injuntivo, você está pegando essa ação, essa aplicação ou esse ensinamento para dar ordens, tanto no afirmativo como no negativo. Normalmente se apresenta o verbo imperativo, faça isso ou não faça. O verbo imperativo tanto para afirmar ou para negar, para poder negativar e dizer não faça isso. Afirmativo e negativo fazem parte muito nesse texto que é o injuntivo. Temos um exemplo, o próprio Decálogo, os 10 mandamentos. Começa, não faça ou faça, tanto faz. Quando você começa a ver, não terás outros deuses. Pronto, quando diz, honra teu pai, pronto, está afirmando, faça. Não matarás, está negando. Está dando um comando, está usando um verbo imperativo, só que negativando. Não faça, não matará, não adulterará, não furtará. Pronto, estou dando comandos. Agora, faça isso, faça aquilo, guarde o 7º dia para santificá-lo, o Shabat, descanse. São ordenanças que aparecem na palavra do Senhor. E desde toda a lei, quando aparece, traga um cabrito, corte, degole, traga um cabrito, desse jeito, faça isso, você vai trazer aquilo outro. Enfim, traga uma oferta, traga farinha e flor, tanta regra da lei que se manifesta ali no injuntivo. Isso também faz parte da doutrina cristã, no sentido de não faça, faça, onde há ordenanças que nós precisamos ter, tá bom? Não estou dizendo aqui para você talvez ficar confuso ao ponto de dizer, meu Deus do céu, que eu vou fazer, como vou diferenciar tudo isso, como que eu vou lidar com todo esse processo. Calma, não estou empurrando você para que você entre numa sistêmica que às vezes você se confunda, mas é necessário processar isso para podermos entender um pouco mais a palavra do Senhor, tá bom? Estou falando bastante aqui, mas ao mesmo tempo estou dando uma pincelada porque é muita coisa, mas ore ao Senhor, peça graça, peça sabedoria ao Senhor, para que o Senhor te ilumine, para que o Senhor te dirija. Por quê? Porque eu não posso de jeito nenhum ensinar algo que não procede da palavra de Deus e principalmente que não é doutrina, algo que foi mal interpretado e está sendo transmitido para multidões e muita gente não compreende isso. Eu tenho às vezes passagens pequenas onde as pessoas estão repassando coisas que não procedem, ou pelo menos não é o propósito espiritual, não é o propósito santo do que a palavra está dizendo aqui naquele momento, tá bom? Eu separei rapidinho algumas passagens que muita gente fala, mas realmente não fazem parte do texto bíblico, ou pelo menos são mal interpretadas. Olha só, passagem simples. Normalmente se fala da parábola dos 10 talentos, já ouviu falar da parábola dos 10 talentos? Tem alguns títulos, não esqueça que tem títulos que a sociedade bíblica ou a empresa que imprimiu, a sociedade que imprimiu essa Bíblia, colocou esses títulos em negrito, não são oriundos dos textos originais, por favor. E há textos que estão com títulos e subtítulos que estão totalmente errados. Muita gente lê Mateus 25, 14, Lucas 6, 17, está lá escrito como título, parábola dos 10 talentos. Eu me pergunto como podem ser 10 talentos, e sempre se falou na parábola dos 10 talentos, como podem ser 10? Se diz lá claramente que um entregou 5, a outra entregou 2 e a outra entregou 1. Eram 3 servos, um entregou 5, a outra entregou 2 e a outra entregou 1, segundo sua capacidade. São 8 talentos, por que está escrito parábola dos 10 talentos? Me explique, pelo amor de Deus. Outro exemplo é a questão da vara, o cajado de Moisés diante de Faraó, presta atenção, diante de Faraó, lá no palácio, ser transformado em serpente. Isso não está escrito na Bíblia. Não.
Quando Moisés estava diante da sarça ardente, que o Senhor lhe diz, tira a sandália dos teus pés, e lançou a vara em terra, aí sim a vara, o cajado de Moisés se transforma em serpente. Essa é uma passagem, você confirma lá em Êxodo 4, quando Deus chama a Moisés. Agora preste atenção, quando Moisés e Arão estão diante de Faraó, você pode ver que não é o cajado de Moisés. Êxodo 7:10. Êxodo 7:10. Foi o cajado de Arão que se transformou em serpente lá diante de Faraó. Leia bem. Êxodo 7:10. Então, se alguém lhe contar que o cajado de Moisés diante de Faraó se transformou em serpente, diga, não acredito, porque de fato está escrito o cajado de Arão. Arão, que era o irmão de Moisés. Tá bom? Olha só, muita gente fala de Maria Madalena que chorou aos pés de Cristo. Até agora não achei essa passagem, mas a única Maria Madalena que aparece, Lucas 8:2, fala que é uma mulher que foi expulso dela 7 demônios. Vamos ler aqui rapidinho, Lucas 8:2, porque muita gente me diz, peraí, tem certeza disso? Lucas fala dessa mulher, mas não diz que ela chorou aos pés de Cristo. A confundem com outras mulheres que choraram aos pés de Jesus, ou outra, que é Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus. Diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Pronto, acabou. O que se fala de Maria Madalena é que ela foi expulso dela 7 demônios, já acabou. Mas nunca disse que Maria Madalena chorou aos pés de Jesus. Confira lá, tá bom? Então nós vamos ter narrativa, o descritivo. Aqui eu escrevi descritivo, com E. Meu Jesus, vamos lá. Tá vendo como eu estou errando aqui, ó? Descritivo. Há coisas que você vai ter que prestar atenção na narrativa, na descrição, em detalhes, por quê? Porque nós nos confundimos. Claramente somos falhos, somos humanos e precisamos analisar essas passagens. Muita gente briga comigo com essa aqui, quando eu digo que a Bíblia não diz que o paralítico do tanque de Betesda, paralítico, onde está escrito na Bíblia que é paralítico? João 5,4, procure lá, a Bíblia não diz que era um paralítico. No subtítulo até pode estar escrito paralítico, mas esse subtítulo não corresponde. É o que está escrito, diz um homem enfermo. Um homem enfermo pode ser um homem tuberculoso, pode ser um homem com infecção, pode ser um homem com problema no coração e estava deitado numa cama. Claro que estava deitado, todo enfermo fica deitado numa cama. E ele mesmo diz, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz, quando eu vou, em grego essa arquemai ego, quando eu vou até a fonte, alguém passa na minha frente. Então ele ia até a fonte, então não era paralítico. Tá bom? Jesus fala para ele, levanta, pega a tua cama, levanta-te, ou seja, todo doente fica na cama, levanta, pega a tua cama e vai embora. Mas em um lugar diz que era paralítico, mas diz que era um homem enfermo, confira lá. Olha como vão passando coisas que nós vamos falando e não estão na Bíblia. Quem já ouviu falar dos 3 reis magos? Quem diz que eram 3 reis magos? Mas todo mundo fala, os 3 reis magos na manjedoura. Onde diz que eram 3? Não diz que eram 3. Não diz que eram reis, diz que eram magos. Magos não tem nada a ver com ser rei. Eram uns magos do Oriente. E em nenhum momento diz que foram até a manjedoura. Jamais. Essa história é fábula. Agora, houveram uns magos do Oriente guiados pela estrela. Podiam ser astrônomos ou astrólogos. E foram guiados e foram até o menino, e o menino já não estava mais na manjedoura faz tempo que ele já tinha nascido. Pesquise. Então, você precisa olhar isto para ter uma interpretação santa e gloriosa. E para que a palavra se manifeste como ela deve ser, e para que de fato possamos vivê-la, praticá-la e principalmente estarmos na sã doutrina. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a cada dia que possamos dizer, Senhor, ensina-me, porque nada sou, nada tenho, nada possuo, somente a luz da tua santa palavra. Deus te abençoe. Aqui encerramos essa pincelada nesses 3 estudos sobre hermenêutica e sã doutrina. Que o Senhor te guarde
e que o Senhor faça resplandecer sempre essa estrela no teu coração, que é a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Um abraço.